Oi, provavelmente vocês não vão ver o que está escrito aqui, porque a caneta vermelha e a parede é cinza. Mas vamos seguir uma lógica. Sei que já está escrito aqui também. Quem não conhece propriamente jamais conhecerás o universo, porque vamos partir dessa lógica. E sim, é um pensamento meio louco que eu tenho, mas faz sentido. Vocês vão entender. Calma. Seguinte, eu estava pensando lindamente. E aí eu lembrei de alguma foto minha de uma festa fantasia que eu fui, do Halloween no ano passado, ano retrasado, que eu estava vestida de Wanda Maximoff, certo? E quando eu estava vestida de Wanda Maximoff, tirei essa foto e eu lembrei hoje que ela tem a energia do caos, ela é a feiticeira escarlate. A energia do caos basicamente é criar a partir de alguma situação dolorosa. Segundo a lei da polaridade, que está entre as 7 leis herméticas, não existe, no caso, bem, mal, amor e ódio são frutos da mesma energia, só que em polaridades diferentes. Ou seja, o mal é a ausência do bem e não uma coisa diferente. O ódio é a ausência do amor e não uma coisa diferente, porque eles são energia, a mesma energia em polaridades diferentes. Ficou claro? Ficou claro. Tendo isso em vista, a nossa energia quando estamos com raiva, quando acontece alguma coisa, perdeu o emprego, perdeu o namorado, sei lá, a tendência que a gente tem é fazer algo. Primeiro a pessoa chora, bibibi, papapá, mas quando ela fica com raiva, ela tem a tendência a expressar a energia da criação, que é a energia do caos. Como assim? Quando você ama muito alguém e você vai fazer algo, você vai naquela ansiedade. E a ansiedade também é o caos. Entendeu as polaridades, certo? Então, quando algo muito bom acontece, entende-se que a tendência pela polaridade é fazer o quê? Acontecer algo muito ruim, porque a tua energia atingiu uma polaridade muito grande desse lado. Então, o pêndulo vai fazer o quê? Pro outro lado. Pensando desta maneira, que seria a reação do mundo, podemos levar em consideração a seguinte frase: estar no mundo e não ser do mundo, porque você observa o que acontece, mas você não reage com as coisas que acontecem. Você fica feliz, mas você age como se aquilo de bom que aconteceu fosse normal para você. Tendo isso em vista, a gente utiliza estar no mundo e não ser do mundo, ok? Quando foi falado vós sois deuses, queria se relacionar à nossa energia de criação, que é fazer algo independente do que aconteça. Não é você desistir daquilo, falar, vou ter, então vou ter. E aí você não faz nada. Então isso não é manifestação, tá? Porque você literalmente manifesta uma ação que você tem. E isso é a manifestação. Se você manifesta a ação, você precisa ter uma ação diferente daquilo. E essa ação pode ser escrever num caderno, porque tem essa tática também, mas eu vou contar para vocês que essa tática de manifestação de escrever no caderno é porque você escreve tantas vezes que o teu cérebro entende aquilo como verdade. A partir de uma crença, você começa a fazer as coisas de modo inconsciente, porque a repetição mecânica é o que leva a crença para o teu subconsciente. E isso é neuroplasticidade. E aí, quando algo dá errado relacionado àquilo que você quer, se você parar para analisar e falar assim, você precisa utilizar, como é que fala? Que é pensar sobre o pensamento, é a metanoia. Você pensa sobre o seu pensamento. Quando começa a vir muitas vezes aquele pensamento ruim, você fala, tá, então peraí que você tá vendo que isso tá me atrapalhando. Aí você vai pensar sobre aquilo, o pensamento desaparece. E aí você troca esse pensamento ruim por algo bom.
você fica, como diz o Hélio, cancela, 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 troca por um pensamento bom. O que tende ao teu cérebro, né, ao teu viés de confirmação, a fazer algo bom relacionado àquilo. E aí materializa o teu desejo. Então, você manifestar não é você não fazer nada. Muito pelo contrário. É você soltar, entre aspas, é você fazer um pouquinho por dia, né, aos poucos, que seria a constância, para que o pêndulo não faça isso aqui, ó. Ah, eu quero, não importa como vai acontecer. Beleza, então eu vou fazer só um pouquinho por dia, porque se eu forçar a fazer demais, quer dizer que eu estou ansioso, então eu estou nessa polaridade de cá, que seria ruim agora nesse caso. Ah, mas então eu não vou fazer nada. Então quer dizer que você está muito feliz, então está na polaridade de cá. O que vai fazer? Vai ir para ansiedade, porque vai demorar mais. Mas se você fazer um pouquinho por dia, direto, assim, tende a se manter em constância e você alcançar todos os resultados. Ficou fácil pra caramba de entender. Então, chegamos à conclusão que o soltar é você fazer algo relacionado àquilo com constância, sem forçar, porque você tem a certeza que aquilo vai acontecer, não importa como, e fazer mais coisas sobre outra coisa para que o teu cérebro lembre dessa ação que você faz pequena todos os dias e essa ação mecânica entre no teu subconsciente, certo? E desta forma ele já leve aquilo como verdade, que seriam as subliminares. Por isso que tem muitas repetições antes de dormir, quando é a onda alfa, se eu não me engano, que ele baixa, né, as barreiras do teu cérebro e aí fica mais fácil de você absorver essa informação. Por isso que as pessoas ficam falando a mesma coisa antes de dormir, porque vai levar aquilo pro teu subconsciente e vai atingir isso como verdade. Por isso que é mais fácil manifestar falando alguma coisa que você tem o desejo, como se já tivesse acontecido antes de dormir. Isso entra no princípio do Joe Dispenza, do Hélio Couto. Porém, para que possamos nos manter em constância e não viver em pêndulo, segundo as leis herméticas, nós precisamos entender que vós sois deusas. Eu e o Pai somos um só. Gente, isso não estou falando parte religiosa, estou levando mais para psicologia, neuropsicologia, na verdade. Quando entendemos isto, nós temos a tranquilidade de que vai ocorrer, mas nós não ficamos parados, até porque o verbo se fez carne. Para se fazer carne, teve uma ação, certo? Certo. Mas para termos essa ação, para saber que vós sois deusas, nós precisamos conhecer a nós mesmos e saber quais são os nossos limites e os nossos gatilhos. Como diria o Jung, que onde está a sua sombra, aí estará o seu ouro. Temos que lembrar que existe uma coisa também chamada arquétipos. O que são arquétipos? Arquétipos são símbolos. Por exemplo, essa medalha aqui é um símbolo de vitória, certo? O porquinho do cofrinho que você guarda dinheiro é uma crença que foi enraizada nas pessoas de que o dinheiro é sujo. Por isso você guarda dentro de um porco. Brincar ali de batata quente. Provavelmente você brincar quando era criança. Você vai passando a bola. Batata quente, 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 quente. Todo mundo passa a bola porque ninguém quer ficar com o problema. Certo? Porque se você ficar com o problema, entende-se que você vai levar uma bolada, que você vai apanhar, né? E isso, inconscientemente, mas subliminarmente, é levado pra gente. Talvez vocês nunca tenham percebido, mas faz com que as pessoas queiram se livrar do problema e não resolver. E se você parar para analisar, as únicas pessoas que fazem dinheiro e que são ricas são as que pegam o problema dos outros e resolvem.
não tem problema de comunicação, então eu vou fazer no celular. Ah, eu tenho... não sei como me conectar com uma pessoa lá do outro lado do mundo. O que nasceu? Internet. E chega a ser ridículo as pessoas não acreditarem em ondas e energia, sendo que você usa Wi-Fi, né, cara? Daí também não dá pra te ajudar, você não se ajuda. Tendo em vista que, lá da batata quente, a pessoa que fica com a bola, se ela acertar o outro, que seria conseguir reverter o problema, ou sentar no lugar do outro ali, ou se ela simplesmente pegasse a bola, levantasse no meio e fizesse... e pagasse um mico, né, alguma coisa que é só quem tem coragem de se expor ao ridículo merece viver, consegue viver o extraordinário. Desculpa pelo barulho, meu gato quase derrubou aqui. Se a pessoa levantasse e pagasse um mico, o problema de todo mundo estaria resolvido, certo? E o dela, inclusive. Não é mais fácil. Mas nós aprendemos desde criança que não devemos ficar com o problema, é passar para frente e o problema vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Você percebe que ele vira um ciclo sem fim, uma samsara, e ele volta, não volta? Que são os ciclos viciosos. Cara, que a mente fez. Mas é basicamente isso. Tudo que você não resolve volta, que seria samsara, tudo é má, ilusão, samsara, ciclo vicioso. Partindo dessa premissa e tendo em vista a hipérbole do não se põe vinho novo em odres velhos, se você der um passo para fora desta brincadeira, quer dizer que o ciclo vicioso acaba. Se você resolver o problema em vez de ficar ansioso olhando para ele, quer dizer que você agiu diferente das outras vezes e agora as situações virão de uma forma diferente. E se você achou uma solução para um problema que ninguém achava solução, quer dizer que você está usando a sua energia do caos da criação. Porque o problema é o caos e você está criando através da energia do caos, que volta ao universo Marvel, que foi a cidade que a Wanda Maximoff criou, a partir da energia do caos, da dor dela, enfim. E com isso a gente consegue lembrar de vários empresários que, se você der um Google aí, você consegue ver que eles começaram a trabalhar e cresceram um império a partir de uma afirmação. Porque a partir daquele momento eles se conheceram falando que não importava o que acontecesse, eles iriam fazer e fizeram. Isso é a manifestação. E o que acontece? A partir do momento que você tem esta fé que nunca mais você vai passar por aquilo e faz algo diferente, as coisas se tornam mais fáceis referente àquilo, porque a tua energia é de nunca mais vai acontecer. Então, o que você emana, volta. Se você está crente que não vai acontecer, pronto, a situação acabou, entendeu? Era mais fácil resolver o problema do que deixar ele crescer e se desesperar. A maioria dos problemas a gente resolve em 5 minutos, porém a gente fica postergando até ficar desesperado, certo? E aí a gente gasta uma energia imensa naquilo. Lembrando que nada é uma verdade absoluta. E se você quer conhecer você mesmo para conseguir manter a constância, sem estar vivendo em pêndulos, sem estar no mundo, mas não ser do mundo, o curso A Bússola tá aqui embaixo. É só você se inscrever que você vai aprender a olhar para você mesmo. E é isso, beijo.